E vamos que vamos para aquele que oficialmente é o último sextou de 2024. Cara, é mole? É mole? Para variar, meu chefe, Felipe Abal, né, me coloca nessas, né? Eu já falei para vocês aqui. Aqui é feriado, é véspera de feriado, é prelúdio de feriadão, é última sexta-feira do ano, é sempre as minhas sextas-feiras, né? As do RT comentado estão lá, tá tudo tranquilo, né? É sempre de boa. Pois é, último sextou de 2024 e você está comigo numa parte. Sim, a parte, você já sabe, mas vamos repetir porque eventualmente, né, alguém tem vergonha de perguntar. Então vamos lá. Nós temos o Vira Casacas, que é um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil. Não para, não tem conversa aqui. É nas férias, é no verão, é no ano novo, é em todo lugar. Vira Casacas no ar, nos seus serviços de streaming favorito, nas suas plataformas, em tudo que é canto, no YouTube, no Instagram, no diabo que o carregue. Bom, a gente tem toda terça-feira episódios espetaculares falando sobre tudo que você quer e às vezes sobre uma coisa que a gente não gostaria de discutir, mas tem que. Bom, e aí? E aí que nas sextas-feiras tem as colunas, sim, porque você precisa de mais conteúdo, você quer, eu sei. Bom, e aí? Numa sexta-feira, nós temos o RT comentado, hora a hora, do pai fundador Felipe Abal, contando histórias e te jogando na cara informações inacreditáveis. Na outra sexta-feira, como essa aqui, por exemplo, nós temos a parte que nada mais é do que eu, Gabriel Divan, falando com você de uma maneira desenrolation a respeito das questões jurídicas, das leis, dos tribunais, das grandes decisões e de tudo que está aí no mundo ou no submundo do direito, de um modo que é feito para você entender, é feito para ser a primeira fonte de contato sua com a matéria, para que já chegue alguma coisa mastigada, e aí tudo que você adquire depois já vem com um background e já fica mais fácil, e aí você paga de inteligente na rodinha. Você chega lá e diz assim, ó, pois é, essa decisão aí do STF que está no momento interrompida por um pedido de vista do ministro Mendonça é uma decisão importante porque tem esse aspecto. Aí as pessoas olham assim, porra, o cara sabe, hein? A mina manja, hein? Pois é, esse é o meu trabalho aqui, colocar você a par das coisas que interessam no mundo do direito para você ir formatando a sua própria opinião. E apesar do fato de que, diante do indiciamento aí que anda rolando, né? Diante de uma futura denúncia que vai chegar e da necessidade de avaliar se essa denúncia vai se concretizar num processo ou não, o nosso Xandão já avisou que vai estar a postos exercendo a jurisdição de urgência sempre que possível. A gente sabe que né? Os homens também são filhos de Deus, né? Então, recesso judicial na área e mesmo o STF tem algumas questões interrompidas que vão brotar lá em 2025, que está logo ali apenas. E aí, algumas delas, pessoal, têm a ver com dois recursos extraordinários que estão sendo julgados ao mesmo tempo, e vocês vão entender por quê. E as discussões foram as últimas grandes discussões do Supremo neste ano, antes de parar tudo, antes de dar pause na máquina. Eu estou me referindo ao recurso extraordinário 105.7258, e ao recurso extraordinário 103.7396. Mas, Gabriel, por que eles estão sendo julgados juntos? Eles têm as mesmas partes? Eles pedem a mesmíssima coisa? Não, mas um pouco sim. Por quê? Porque o Supremo decidiu aglutinar o julgamento desses dois recursos porque eles dizem respeito a uma coisa bem específica, que é a constitucionalidade tem que ser analisada e, uma vez que analisada, vai ter parâmetros para gerar um precedente para todo o ordenamento jurídico brasileiro e principalmente para resolver a pendenga desses dois recursos. E eu estou me referindo a o Marco Civil da Internet, ou pelo menos a discussão sobre qual a extensão e as obrigações decorrentes de um artigo específico do marco, um artigo específico dessa lei, que, como vocês sabem, é a Lei 12.965 de 2014, que esse ano completou 10 anos. Pois é.
Então, tem um aspecto aqui que eu vou ler para vocês dentro do Marco Civil. Ele está concentrado principalmente em um artigo, mas eu quero ler dois com vocês. Ele tem muita coisa importante, ele tem muita coisa que foi pioneira, ele tem muita coisa interessante, ele tem muita coisa já que em 10 anos, com a velocidade deste tema e dessa matéria principalmente, a gente sabe que já está um pouco defasado, mas eu queria ler com vocês principalmente o artigo 19 e também o artigo 21, porque eles estão no centro desse debate em relação a esses dois recursos que estavam sendo julgados. Aí veio o recesso, o ministro Mendonça, como eu falei antes, viu só? Eu falei coisa que eu ia tratar de verdade, eu não dei um exemplo hipotético. O ministro André Mendonça pediu vista e o voto vai ressurgir em 2025 e a discussão vai retomar em 2025. Mas vamos lá. Do que nós estamos discutindo aqui? Para começo de conversa, no Marco Civil da Internet, que vai lidar com uma série de questões que tem a ver não só com a exploração desse serviço, desse produto, mas também com o uso. Então, é uma questão que visa regular direitos e também, não esqueçam, deveres de usuários e principalmente deveres e direitos das plataformas e das empresas que trabalham com este produto. E aí? E aí que o artigo 19 está dizendo assim: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, para proteger, né? E tem gente que acha que o Marco Civil da Internet é para limitar as coisas. Não, ao contrário, ele é para proteger o usuário, dando-lhe direitos, mas também deveres, como eu já falei. E ele dá deveres para as empresas, mas dá também direitos. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que você tem como responsabilizar, e aqui é importante, o provedor, quem explora o serviço, as empresas e tudo mais, por danos gerados por terceiros, se houver ordem judicial nesse sentido. Então, o maluquinho posta um negócio lá numa rede social específica, a empresa que administra essa rede social, de acordo com o marco, ela tem que tirar e moderar o conteúdo se houver ordem judicial para isso. É isso que o marco está dizendo. Tá, Gabriel, parece razoável. Qual é o problema? Bem, o problema são vários, né? Eu já falei sobre a velocidade que as coisas caminham na internet e nos rumos que as coisas tomam a partir, principalmente, do modelo de internet pautado em redes sociais. Então que com essa velocidade, a gente pode perceber que uma lei que parece nova, porque ela tem só 10 anos, compara com algumas outras aí que tem 80 anos na cara, essa lei parece, mas está recente, né? Ela é atual, ela lida com coisas que estão aí na berlinda. Não, eu diria que não. Eu diria que as coisas mudaram bastante nos últimos 10 anos e a gente precisa lidar com uma necessidade de talvez construir um outro tipo de regra para responsabilização. As coisas nas redes sociais, em alguma medida, perderam o controle. Aliás, elas são responsáveis por muito do que anda acontecendo e muito do que anda se pautando na nossa vida cotidiana. Então, pense comigo. Nós temos necessariamente que dizer que a empresa, ou o explorador do serviço, ou o lugar de hospedagem do tipo de conteúdo que está sendo discutido, ele só tem responsabilidade no que diz respeito a ter uma ordem judicial mandando ele tirar o conteúdo? Olha o perigo disso, minha gente, nos últimos tempos. Olha tudo que anda acontecendo no planeta. Então, talvez, há que se discutir o quê? A constitucionalidade ou não desta regra, da forma como ela tem que ser interpretada, se ela tem que continuar assim, se é que ela não tem que sofrer uma alteração, se é que não é uma obrigação da gente recauchutar, fazer uma espécie, né, de rebranding desse tipo de orientação legal. Os recursos extraordinários que eu falei que estão sendo julgados, o 105.7258, que é manifestado pela Google, e tem relatoria do ministro Luiz Fux e
o 103.7396, que é manifestado pelo Facebook, pela Meta, e é relatado pelo ministro Toffoli, eles têm uma relação específica, por quê? Porque, embora de épocas diferentes, né, o relatado pelo ministro Fux, que é da Google, ele vem desde a época de uma comunidade do Orkut que teria postado conteúdos ofensivos e a discussão está aí nesse pé e enredada nesse núcleo. Então, veja bem, a gente já sabe que quando o Supremo avalia uma discussão em recurso extraordinário, ele está exercendo a sua função essencial de controle constitucional e de interpretação e de aplicação da Constituição. Então, mais uma vez, porque sempre é bom deixar claro, não é uma instância no sentido normal que você tem, por exemplo, na apelação. Quem perdeu na primeira instância vai rediscutir a questão na segunda instância. É como se fosse, né, a revanche, é o jogo da volta. As coisas ainda não se decidiram. Quando o Supremo avalia alguma questão, ele não está simplesmente fazendo uma nova rodada de discussão das mesmas coisas. Não. Ele está avaliando um ponto que pode ter um efeito muito parecido, mas ele tem uma circunstância diferenciada. Está se avaliando a constitucionalidade ou não de um tipo de aplicação ou de um tipo de interpretação ou até de um texto específico legal ou infraconstitucional. Significa, portanto, dizer que o Supremo não está aqui sendo uma alçada de mais uma rediscussão do mesmo tema que já foi decidido embaixo. Não. O Supremo aqui ele está decidindo a constitucionalidade ou não, ou a amplitude de interpretação e aplicação constitucional de uma norma. Então não é só quem perdeu pedindo pinico mais uma vez. Não. É quem perdeu, ou até quiçá, em alguns casos, quem ganhou, querendo suscitar uma discussão sobre algum aspecto para que o Supremo diga e fixe entendimento, e fixe jurisprudência, e crave qual é a interpretação que tem que ser obedecida por geral sobre aqueles termos. Claro, isso pode mudar um caso inteiro. Você pode ter o mesmo efeito de quem quer uma revanche, mas não é só por querer revanche, porque aqui não é mais um andar, não é uma prateleira para revanche. Aqui é uma prateleira para a gente decidir como se deve aplicar e ler a Constituição. Então, quando chega no recurso extraordinário, essas questões, elas não estão mais discutindo quem perdeu, quem ganhou, e quem ganhou vai perder e todo mundo vai perder. Não, elas estão discutindo quem perdeu e quem ganhou, mas no âmbito de dar uma cravada, atenção, cuidado, sem mente poluída aqui, final de ano, é para cravar, é para estabelecer o que tem que ser constitucionalmente entendido sobre aquele tema. Então, é uma busca de resolver a questão, mas de uma maneira muito mais geral, porque você não está só pedindo uma solução para o seu caso, você está suscitando que o Supremo decida como todos os casos que envolvem aquela matéria vão ser trabalhados. E como esses dois casos envolvem uma questão que vai circular, principalmente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que eu acabei de ler aqui para vocês, decidiram aglutinar, decidiram reunir a discussão sobre esses dois recursos para que, da discussão desses dois recursos, saia uma regra de interpretação geral, saia a fixação de um entendimento pelo Supremo sobre a questão toda em si. E aí vocês já perceberam, né? Se a questão debatida em ambos recursos passa por uma análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet, no que diz respeito à responsabilização ou não das plataformas e dos exploradores do serviço por mensagens ofensivas postadas por terceiros e qual é o marco definidor dessa responsabilidade, então a discussão ela acaba sendo conjunta. E o marco definidor, conforme se vê na lei, é a questão de uma ordem judicial. É justamente isso que os ministros estão discutindo, e eles aproveitaram os dois recursos que envolvem a mesma temática para firmar um posicionamento sobre essa questão de obrigatoriedade ou não de ordem judicial, ou seja, os ministros estão discutindo se esta previsão na lei ela não está abaixo do que deveria,
se ela está ou não está adequada, se ela tem ou não tem que continuar e, principalmente, se é ou não é constitucional e, se não for, o que vamos fazer sobre, você estabelecer que a responsabilidade de uma empresa, por exemplo, começa depois que há uma ordem judicial para mandar tirar uma postagem. E é isso, aliás, que é a tônica da principal discussão e a tônica dos últimos votos que foram bem interessantes de serem discutidos, porque nós temos principalmente Fux e Toffoli, que são os relatores de cada um dos recursos, com uma ideia, e Barroso, presidente da corte, com outra. E aqui, meus amigos, particularmente, Gabriel, tá? Eu vou dizer uma coisa que é muito raro vocês me verem dizendo, eu estou com Fux. Pois é. Vamos lembrar que o ministro Fux, ele tem várias habilidades, né? Ele toca guitarra, ele é faixa coral de jiu-jitsu, rapaz, é casca grossa o negócio, o homem é complicado. E ele é da área do direito civil. E ele tem muita questão, muita tarimba, muito escrito, muita doutrina dele mesmo sobre responsabilidade civil. Quando eu falo que é raro eu concordar com o Fux, é que, de fato, quando ele é obrigado a decidir coisas na área criminal e processual penal, que são áreas mais afins ao meu conhecimento, eu, digamos assim, vamos deixar barato, eu acho que ele não vai tão bem assim. Mas vamos lá. O Fux é um cara da área da responsabilidade civil, do direito civil, e aí não é nenhum tom pejorativo no que eu vou falar agora, a moda antiga nesse caso. Por que que eu digo então que eu concordo com o Fux? Porque a leitura dele parece que está trazendo uma visão tradicional para um debate que é muito moderno, muito contemporâneo, mas na verdade eu acho que ele está agindo com a rigidez necessária. Vamos lembrar então que o primeiro voto a ser dado foi o voto do Toffoli. Não foi o primeiro a ser dado, tá? Mas foi o primeiro dessa parte, digamos assim, quente da discussão. Dessa parte que eu acho que a gente deveria prestar demais atenção na discussão. O voto do Toffoli foi dado algumas semanas atrás e a questão que o Toffoli propõe é bem simples. De acordo com o Marco Civil, a gente tem que se pautar pela ordem judicial. Inclusive, eu falei que eu ia ler 2 artigos. Tem um artigo que foi trazido à discussão pelos ministros, pelos debates no plenário, que é também o 21 da lei. O 21 que diz: o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente, ou seja, ele responde junto e abaixo do principal responsável, pela violação de intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens de vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito nos limites técnicos de seu serviço, a indisponibilização do conteúdo. Então, gente, vamos lá. O que o Marco Civil está dizendo? Para a maioria esmagadora das coisas, a empresa só tem responsabilidade, por exemplo, a Meta, o Google, ele só tem responsabilidade quando você, o X, né? O X da questão, quando você tiver uma ordem judicial que mande tirar o conteúdo do ar, e aí, se eles não tirarem, eles passam a ser obrigados a responder civilmente pelo ato ou pela inação, pela omissão. Bem, a mesma lei, no artigo 21, está dizendo que, quando for conteúdo, por exemplo, que ofende a intimidade sexual, por exemplo, da pessoa, sem autorização dela, basta uma notificação. Então, aqui a gente tem outro cenário. Num cenário, você tem um conteúdo que a empresa só é obrigada a ser responsável quando o usuário posta uma coisa que tem ordem judicial para que seja tirada. Aí, se a empresa não tirar, ela está se colocando no rol dos responsáveis também, junto com quem postou. Agora, no sentido de postagem de conteúdo, por exemplo, de intimidade sexual, a própria lei está dizendo que basta uma notificação, ou seja, não precisaria ordem judicial nesse segundo caso. Basta que você notifique
os responsáveis pela plataforma, pelo conteúdo está no ar, de que aquele conteúdo é ofensivo nesses termos. E aí eles têm que retirar e eles têm que responder junto com quem postou. E aí, gente, o que acontece? O que acontece é, nesses dois recursos, nós estamos debatendo se a amplitude do artigo 19 da questão da obrigação de ordem judicial não teria que ser, digamos assim, mais parecida com uma amplitude do artigo 21. Será que não tem mais conteúdos que deveriam ter como limite a notificação? E aí não precisa de ordem do juiz, não precisa de processo no sentido literal da palavra. Você pode fazer uma notificação formal de que aquele conteúdo é ofensivo e a plataforma precisaria lidar com a necessidade de retirada ou moderação. Então, o que está se discutindo aqui é qual o limite correto para ser aplicado. Será que o artigo 19, que exige ordem judicial, ele não tem que ser mudado? A gente não tem que aplicar ele de uma outra maneira? Bem, o ministro Toffoli, no seu voto dentro do recurso que ele está relatando, que, como eu já disse, está sendo julgado junto com o outro, porque eles estão lidando com a mesma matéria, eles vão acabar chegando no mesmo desaguadouro. O ministro Toffoli, ele passa a ter uma opinião diferente, portanto, e ele acha que a lei tem que ser interpretada de outro jeito. Ele está dizendo que quando tem crimes, por exemplo, contra a honra, ou quando tem crimes que envolvem divulgação desse tipo de material, como o do artigo 21, o próprio artigo 19 tem que passar a ser lido da seguinte maneira. Tem alguém praticando um crime contra a honra do Gabriel. Estão praticando uma calúnia, estão dizendo que o Gabriel é um criminoso, sendo que ele nunca teve condenação a respeito desse crime. Isso é a definição prática, né? Definição típica de calúnia. Estão difamando o Gabriel, estão dizendo coisas que ofendem a honra do Gabriel perante a coletividade, perante a sociedade. Estão injuriando o Gabriel, ou seja, estão ofendendo pessoalmente o Gabriel, independentemente de questão ser eventualmente verdade ou não, você não pode ofender a honra no sentido subjetivo das pessoas, senão você pratica injúria. Nesses casos, para o ministro Toffoli, o artigo 19 ele é inconstitucional porque ele protege menos o que ele deveria proteger mais. Ou seja, tu não pode exigir ordem judicial para que daí a empresa tome uma providência. Não. Para o Toffoli, deveríamos ler da seguinte maneira. Quanto a crimes em relação à honra das pessoas, ou crimes que atingem de alguma maneira a honra, quanto a postagens que vão acabar trazendo conteúdo como esse, bastaria uma notificação para que a empresa fosse obrigada ou, se ela quiser peitar, se ela quiser bancar, beleza, mas ela vai ser responsabilizada posteriormente no momento em que foi notificada. Então, o Toffoli está transformando o artigo 19 num artigo de leitura parecido com o 21 para que a proteção dos direitos constitucionais das pessoas fique mais respeitada. Quando a gente estiver falando de crimes, por exemplo, como racismo, como pedofilia, como incitação a golpe de Estado, crimes contra o Estado Democrático de Direito, aí o voto do ministro Toffoli é um voto de que as plataformas têm que moderar e retirar conteúdos por conta própria, porque é a obrigação delas. Aí que vem uma coisa que eu considero muito importante e, principalmente, foi aí que o ministro Fux ele embarcou, ele acompanhou o ministro Toffoli nas suas conclusões e, segundo o Fux, a questão tem que ser assim trabalhada, ou seja, Toffoli e Fux, dobradinha muito interessante aqui, trabalhando para que a lei brasileira passe a ficar mais rigorosa quanto à responsabilidade de quem administra as plataformas no que diz respeito à prática de condutas ilícitas e criminosas. Então, de novo, para a maioria das questões que antes teria que ter ordem judicial, Toffoli e Fux propõem que basta uma notificação e, uma vez notificada, a empresa pode avaliar o caso e pode dizer se vai peitar, e aí está arriscada a ser responsabilizada, inclusive financeiramente depois, ou ela pode tirar, porque ali a gente passa a ter o marco de definição, ou seja, bate o sino, quando é que está marcada a divisa entre o que pode e o que não pode? Quando a empresa é notificada.
Ah, mas eu fui notificado, mas eu acho que isso aqui é uma postagem que tá ok. Tipo aquele babaca lá do Elon Musk lá. Ele vai achar que tudo tá ok, tudo que ele concorda tá ok. Bom, se no futuro a lei determinar ganho de causa para a pessoa que notificou, a plataforma está responsabilizada desde o momento em que ela foi avisada e não fez nada. Agora, para Toffoli e Fuchs também, alguns tipos de crimes a plataforma tem que ter responsabilização de monitoramento constante e tem que tirar conteúdo mesmo se não for notificado. É aí que está a questão. Lembra que o caso do Fux é um caso que vem desde a época do Orkut. Ou seja, é uma discussão que misturou-se com essa que o ministro Toffoli está levando para julgamento, e por isso o próprio Fux ele fez questão de debater algumas coisas interessantes, né? Qual é o objetivo, segundo o Fux, de existir a web, de existir uma rede social? Ele tem a ver com divulgação de conteúdos e informações, mas isso nunca abraçou a obrigatoriedade de a gente engolir divulgação de conteúdo criminoso. Alô, babacas que falam de liberdade de expressão como se fosse liberdade para praticar coisas que a própria lei e a própria Constituição condenam. Pelo amor de Deus. Então a ideia do Fux é justamente essa, quer dizer, fazer uma responsabilização civil das empresas, porque não tem diferença nesse ponto, segundo ele, entre internet e vida offline, vida cotidiana. A gente tem responsabilidade quanto às coisas. Então, a ideia é notifica para que a empresa fique sabendo daquilo que está errado e possa ela mesma avaliar se vai meter o pé na jaca, se vai continuar com essa palhaçada ou se ela mesma vai tomar alguma providência. Num futuro, tendo sido avisado, meu amigo, você entra na ciranda de quem tem que responder. Ah, mas foi o fulaninho lá do grupo Nazistões com Bozo 2002. Não interessa, cara. Você é a plataforma que está hospedando o conteúdo, foi avisado, então avalia se quer tirar ou se vai, talvez, ajudar a responder a dolorosa no futuro. Então, o marco aqui passa a ser a divisa, né? O muro, né? A linha a ser cortada passa a ser a da notificação ou não. E para alguns crimes, segundo os dois ministros, não adianta ter ou não ter notificação, tanto faz. Se é conteúdo relacionado a esse tipo de criminalidade, repito, questão de racismo, de genocídio, de pedofilia, questão que tem a ver com preparação de golpe de Estado, isso aí as plataformas têm que lidar e pronto, não interessa, não precisa ser avisada. Aí, na última semana antes de começar o recesso, o ministro Barroso, então, foi dar o seu voto e ele divergiu um pouco dos ministros anteriores. Ele disse que parte do artigo 19 é inconstitucional. Então, qual é a ideia do ministro Barroso? Bom, o Barroso acha que para a questão dos crimes contra a honra, sim, deveria haver ordem judicial. Então, ele está dizendo que, nesse caso, tem que ter ordem judicial. Agora, qual é a mudança que o Barroso faz que eu considero a proposta do Fux e do Toffoli mais efetiva e mais realista, né? Mais pragmática? O Barroso acha que a plataforma tem que fazer um controle de tipo compliance, um relatório periódico e ter um dever de cuidado. Se a plataforma mostrar que está fazendo uma varredura, um cuidado um pouco mais apurado, ela prova que ela não era responsável porque ela não pode controlar tudo que está... Ai, sono. Sono, ministro Barroso, pelo amor de Deus, cara. Olha o que está acontecendo aí, ministro. O senhor é um que foi um dos atacados, que é um dos que essa gente queria passar por cima. Aí, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo, principalmente no nosso país. Então, olha aqui, ó. A ideia do Barroso é, não, tem que ter ordem judicial, né, para alguns tipos de crimes e tem que, na verdade, ver se a plataforma é ou não é responsável, se ela provou que tem um controle de qualidade do que ela está hospedando. Pelo amor de Deus, isso é inefetivo, gente. Isso é inefetivo. De novo, eu vou dizer de novo, eu tô com o Fux nessa. Vocês não vão me ouvir dizer muito isso na vida. Eu estou com o ministro Fux. Cara, vamos bater o martelo na responsabilidade civil no sentido hard da coisa, né? Hard da coisa. E aí? E aí que o Barroso ele sugere que se crie uma nova legislação, que se legisle a mais e de novo a respeito disso. Bom,
A gente sabe que essa saída é uma saída interessante porque o STF não tem que legislar, ele tem que dizer o que é e não é inconstitucional. E o STF nos últimos tempos, sim, eu mesmo vou dizer isso, está se acostumando um pouco a suprir as omissões, não só apontando onde é que tem uma omissão, não só colocando lá um tapume provisório, mas o STF está gostando muito de dizer o que deveria ser a coisa que preenche aquele buraco nos exatos termos que eles inventam. Então, ok. Eu não vou cair na lenga-lenga bolsonarista de dizer que o STF está mandando no país. Agora, o STF ele está tapando alguns furos de um jeito um pouco mais do que deveria ser uma questão provisória no que diz respeito a quando eles identificam ou não que há um problema, que há uma omissão. Agora, me parece que nessa toada a proposta do Toffoli e do Fux é muito mais sensata, porque eles estão dizendo, olha, tem que puxar mais a rédea da responsabilidade dessas empresas. E o Barroso parece que está dizendo, não, se os caras fizeram um relatório, eles mostraram que eles estão de boa fé. Ah, gente, não vai dar, né? Ministro Barroso, presidente, presida, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, o ministro Mendonça pediu vista, a gente não sabe como é que vai terminar essa votação, nós vamos ver no início de 2025, mas pelo menos esta polêmica eu queria deixar com vocês porque é muito interessante. A ideia de nós vamos puxar mais a corda, nós vamos pegar e chamar na chincha essas empresas, eles são muito coitadinhos, né? Ai, são terceiros que postam, aí eles vêm com esse papo, a gente não pode limitar a liberdade dos usuários. Uma pinóia, porque esses caras nunca tiveram nem democrático, nem legal, nem constitucional, nem eticamente liberdade para postar certas coisas. É você que está veiculando isso para o mundo. Eu sempre lembro, né, de uma antiga entrevista do Sir Paul McCartney, em que ele fala para um repórter sobre as experiências com drogas dos Beatles que teriam inspirado, né, as mudanças de tons e algumas ideias do Sgt. Peppers, por exemplo, né? A gente sabe que eles estavam usando umas coisinhas bem antes, né? Mas deixa pra lá. E aí o repórter disse assim: "Poxa, mas você falando isso, você não tem medo que as pessoas se inspirem e recebam uma mensagem errada sobre o uso de drogas? Você não tem responsabilidade?" Ele falou: "Olha, você me perguntou, eu estou falando para você. Quem vai publicar e do jeito que vai publicar é o seu veículo." Ironias à parte, né? No ar. Pessoal, lembrem-se de uma coisa. As empresas aqui, elas não são só veículos onde cada um vai lá e faz o que quer. Elas têm responsabilidade de controle, sim. E, portanto, essa discussão é muito mais difícil e tem que ser levada com muito mais seriedade do que aparenta. Ai, temos que deixar as empresas. Faz um relatório mostrando que tu controlou e tudo mais. Ah, cara, que conto da carochinha, meu. Tá na hora de apertar o cerco, sim, porque a gente sabe que essas empresas, elas lucram inclusive com isso, com engajamento à base de polêmicas e de trainings que não raramente são coisas nefastas, odiosas, criminosas, que merecem inclusive uma responsabilização judicial nos âmbitos até mesmo penal, mas na maioria esmagadora das vezes civil e monetário. Então, vamos lá, vamos pensar nessa questão de uma maneira bastante lúcida, porque o que o STF decidir aqui vai ser uma atualização ou um marasmo muito interessante no que diz respeito a essa legislação tão importante e tão pioneira do nosso país, que é o Marco Civil da Internet. Beleza? Beleza, minha galera? Então, quando pintar o próxima parte, quando pintar o próximo vira-casacas, inclusive, já vamos estar no ano novo. Desejo aí uma entrada de ano com tudo de melhor. Quem é de misticismo vai fundo. Quem é de pular ondinha, eu sou. Que pule. Quem é de fazer calcinha, cor de cueca, lentilha, qualquer coisa que seja aí, né? Porque a gente tá precisando e ninguém deve nada a ninguém. Faz o que você acredita aí, pronto, não tem julgamento, não tem nada. Você sabe de onde é que vem seu axé e a sua energia, beleza? Continue aí com a gente e, se possível, apoie o Vira Casacas para que a gente possa seguir dizendo tudo o que a gente quer sem rabo preso com ninguém. Um beijão e feliz 2025 após um sexto de 2024. Tchau, tchau.